Oi, pessoal, eu sou a Bela e esse é o Bela Conecta, o podcast do Bela Salão e Spa. Um espaço criado para dar voz a mulheres que inspiram, que constroem e que vivem a beleza para além do externo. E hoje eu tô aqui com a nossa primeira convidada, a Gabi, e eu vou falar para vocês quem é Gabriela Tavares. Filha amada de Deus, casada com Davi Benevides, entende que sua família e sua relação com Deus são que dão sentido a tudo que vive e seu maior ministério. Empresária, criadora de conteúdo e influenciadora digital. Compartilha lifestyle, moda e fé de forma autêntica, inspirando mulheres a viverem com intenção aquilo que foram feitas para ser por Deus. Sua comunicação une estética e essência, mostrando que é possível cuidar da imagem sem perder a profundidade e a autenticidade. Seja bem-vinda, Gabriela Tavares. Obrigada, Bela. Queria agradecer pelo espaço, pelo convite, pela honra de ser a primeira convidada. É com muita responsabilidade que a gente assume convites para dar voz àquilo que tem dentro de nós, né? E é com muito temor e honra que nós estamos aqui. Vamos lá, né? Estou empolgada. Estou muito feliz também. E hoje a gente vai falar sobre identidade, sobre influência e sobre uma fé que sustenta tudo isso, não é, Gabi? Então eu quero começar fazendo uma pergunta para você. Existe conflito entre vaidade e espiritualidade? Eu acho que o conflito, ele existe quando a gente não tem bem fixado quem nós somos. Quando a vaidade, ela entra no centro, no lugar da nossa identidade. Ou quando a gente se move apenas pela vaidade. Quando a gente entende quem nós somos em Deus e que nós temos uma missão a cumprir aqui na Terra, a vaidade, que na verdade eu transformo em autocuidado, a vaidade com equilíbrio é o autocuidado, é uma forma da gente sustentar e cuidar de nós mesmas para a gente cumprir essa missão. E a vaidade, eu acho que é quando a gente perde um pouco a mão nessa medida, né? E é uma linha muito tênue que a gente tem que realmente vigiar e orar. Sim, com certeza. E, Gabi, quando foi que tu percebeu que a tua fé fazia parte da tua influência? Na verdade, tudo tem um propósito, né? Eu comecei a visualizar que desde o meu casamento, pelo meu esposo também ser uma figura pública, eu já via um propósito de Deus ali muito firmado, desde a forma que a gente se conheceu. E quando a gente entende e tem essa relação com Deus, de entender que tudo está conectado, quando a gente se coloca nesse lugar de estar conectada com o Espírito Santo e ele toma de conta das nossas áreas, das nossas vidas, a influência passa a ser algo que ele usa também com base naquilo que ele depositou na gente para atingir outras pessoas, né? Então, a influência, eu vejo a influência algo como muito mais de que as pessoas nos dão do que a gente se elege como influenciadora. Sim. Eu acho que é o público que escolhe. E a fé vem muito disso, porque não tem como. Hoje eu não tenho como falar da minha vida sem falar de fé, sem falar de Deus e do que ele fez, do que ele faz a cada dia. Porque quando eu entrei no mundo das redes sociais, foi claramente as portas que ele abriu. Então, para mim, não se desassocia. Mas, Gabi, essa vida pública, ela traz muitas opiniões, muitos olhares. E como é que tu faz para tu se filtrar, né, sobre isso, para tu se blindar sobre essas opiniões, sobre esses olhares, para aquilo realmente não te atingir de uma forma negativa, porque a gente está exposto, né, à opinião alheia. As redes sociais é um campo aberto, né? E quando a gente passa a entender que muito do que as pessoas falam, elas estão alimentando com base no que tem dentro delas e não no que elas estão vendo, aquilo que ela fala muito mais sobre ela do que sobre aquele ataque que está sendo feito. E isso é pro ruim, mas também é para a parte sensível, espiritual. Quando eu falo de perdão e a pessoa tem uma relação que ainda não conseguiu liberar um perdão para um pai, e ela faz um comentário mais agressivo, ali tem uma raiz. Aquele comentário é muito mais sobre algo que ela viveu, que ela vive, do que algo que eu estou falando, que meio que tocou ou machucou ela. Então, a gente tem que ter cuidado da forma de falar, mas tem que entender que algumas opiniões é muito sobre quem está falando, e o segundo contraponto é que a gente tem que filtrar quem eu quero dar voz.
Para mim, a opinião mais importante é a do meu esposo. Preciso estar alinhada com ele em todos os projetos. É isso que a gente preza muito no nosso casamento. Perguntar a opinião, amor, eu tenho isso aqui, o que é que você acha? Então, para mim, a principal opinião é a do meu marido, a gente estar alinhados. Das pessoas que estão acima de mim ou que me inspiram de alguma forma, profissionalmente, espiritualmente, são opiniões que realmente importam. Uma coisa que eu aprendi na minha vida é a gente aprender a quem a gente pediu opinião, Sim. a quem a gente pediu um conselho. Sim. A pessoa que eu me aconselho sobre alguma demanda espiritual não é a mesma pessoa que eu me aconselho sobre uma demanda profissional, sobre uma demanda conjugal. A gente ter essa consciência, né? Eu acho que faz a diferença realmente na nossa vida. E eu sinto que tu já tem uma maturidade, tu atingiu uma maturidade espiritual e eu acho que isso te blinda muito, né? Na tua exposição. Mas eu acredito que mesmo assim a gente está exposta, né? A gente é vulnerável. Então, a exposição já te machucou? Pois é, eu vinha refletindo isso no caminho um pouco sobre essa pergunta. E eu não consigo ver como uma forma de ter me machucado. Porque eu acho que Deus sempre me deu uns insights, assim, não, isso aqui é sobre isso, esse comentário é sobre essa pessoa tá sentindo isso, ou então... Ele te direciona, realmente a tua âncora da tua vida eu vou é o teu sentindo espiritual. E eu uso muito mais como uma mola propulsora para maturidade, como dizer assim... Essa pessoa tá falando isso, faz sentido o que ela tá falando? O que é que eu posso aprender com isso que ela tá falando? E não ir pro lado da mágoa, que eu acho que isso é o mal da humanidade hoje. As pessoas estão, infelizmente, feridas e tudo desce pro coração, E tudo muitas das vezes. São muitos ataques, né? Sente a necessidade de atacar o outro pra se sentir melhor, né? Pra se sentir mais e aí preenchido. É você E isso só mostra o vazio, né? não se misturar, não se alimentar e colocar realmente um limite do que é que você vai ler, do que é que você vai se alimentar, do que é que você vai deixar entrar em você mesmo. Sim. E eu sempre digo, sabe, Gabi, que por mais que as influenciadoras, elas tentem compartilhar a sua vida quase como um todo, né, para trazer esse público para perto, né, para aproximar, criar esse pertencimento com a comunidade, existem 1000 versões de nós mesmos que nós sustentamos, né? E quem é a Gabriela Tavares fora da rede social? Né? O que é que sustenta essa mulher que hoje assume tantas responsabilidades no seu casamento, na sua profissão? Mas quem é essa mulher longe das redes sociais? Pois é, eu acho que pode parecer meio clichê, mas é a Gabi do secreto que sustenta a Gabi da exposição. Porque a exposição, realmente, ela é algo que se a gente não dosar, se a gente não tiver esses momentos, nós com nós mesmas, de entender quem a gente é, entender para que a gente veio, por que a gente está comunicando, qual o propósito que a gente vai colocar por trás, a gente se perde, realmente. E aquilo vai consumindo também, a gente vai consumindo. ficando refém, né, da rede social. E eu acho que é muita gente não perder quem nós somos, Sim. de nós mesmas. Aí a gente consegue manter a longo prazo. E essa resposta, ela, para mim, ela vem de Deus. Quem eu sou em Deus, para que Ele me criou. Quando eu saio disso, aí eu me perco. E aí a Gabi, fora das redes sociais, é essa pessoa que está o tempo... Eu sou incansável, imparável, o tempo todo buscando entender melhor quem eu sou e o que é que Deus me deu para comunicar. Então, eu venho nessa busca constante de me aperfeiçoar, realmente. E a gente sempre busca aquele equilíbrio perfeito, né? Entre todos os afazeres. Mas, pra Gabi, vou te chamar de Gabi porque a gente já tem essa afinidade, né? Ela que é minha cliente, que eu tô dividindo minha rotina com ela. O que é estar inteira pra Gabi? Quando é que você diz assim, não, agora eu estou em paz? Eu sempre digo que tem um momento do nosso dia que a gente diz assim, agora eu tô completamente inteira. Quando eu encontro meu esposo em casa, quando a gente tá bem, quando eu olho pro meu casamento e vejo que foi fruto de muita oração, Sim. que foi fruto de muita obediência. De renúncias. De muita renúncia, de maturidade que os dois tiveram. Porque eu sei que é luta para muitas mulheres.
às vezes, um marido que não tem tanta maturidade, que não tá ali no processo com você. E eu fui muito abençoada por Deus de ter o meu marido junto comigo nesse processo. A gente vive muito juntos esse propósito de Deus, muito alinhado. E o propósito, eu digo assim, só pode ser muito grande o propósito, porque nós somos muito alinhados, realmente. Então, eu Muito encontro... cúmplices, né? Eu um do encontro outro. a paz nisso e também em Deus. Eu acho que Que é a no- sua é, força. onde eu me é. conecto, quando eu tô assim, com a mente muito cheia de coisas, eu vou pra Deus. Ah, Gabi, como é que você vai pra Deus? Que tem muitas pessoas que têm dificuldade, né, de se conectar. Um louvor, no carro, louvando bem alto, ou então ir pra igreja. Ir pra igreja me ajuda muito. Estar com amigas que comungam da mesma fé, que ali a gente partilha. E eu acho, Gabi, que a gente vai mudando ao longo do tempo, né? Eu acredito muito nisso, que a versão que a gente é hoje não é a mesma de 5 anos atrás, de 10 anos atrás, acho que até de um dia atrás, que todo dia a gente está numa constante evolução. E a imagem da Gabi, ela foi mudando ao longo do tempo, essa construção, né, da sua rede social. Foi sempre a mesma Gabi? Ou existiu um momento que teve uma virada de chave para a Gabi que hoje existe? Onde foi essa virada de chave que você identifica? Eu vou dar um pequeno spoiler nesse aí, porque é algo que eu vou cada vez mais aprofundar nas minhas redes sociais. Eu tive esse discernimento. Na verdade, eu entrei no Instagram como influenciadora, direcionada por Deus por esse propósito, mas eu ainda estava relutando e tentando entender com clareza o que era. E agora eu fiz há pouco o método CIS, que é um treinamento de inteligência emocional, mas que fala também muito sobre fé, sobre o nosso propósito, sobre as crenças limitantes. E eu identifiquei que é uma coisa que eu preciso cada vez falar mais, que é... Gente, a Gabi de hoje, ela foi construída com o tempo e com muito joelho no chão e com muito choro. Eu vim de uma infância e adolescência, é isso que eu vou abordar cada vez mais. Conflituosa. Os meus pais, eles fizeram de tudo para me criar, mas eles eram vítimas de outras vítimas e eles estavam ali numa relação de tentando me criar, mas ao mesmo tempo enfrentando batalhas externas. E hoje eu precisei enfrentar traumas, dores, palavras, afirmações, rejeição, falta de perdão. Precisei enfrentar todo esse processo para ser a Gabi que eu sou hoje. E as pessoas não têm essa paciência. Não tem. De saber que não existe uma fórmula pronta. Existe uma construção diária, existe uma constância, né? Uma obediência, principalmente, de você saber aquele caminho que você está disposta a seguir, e o que é que você pode renunciar nesse caminho. E eu acho que... Foi muito assim, Bela, em Deus, realmente. Sim. A minha virada de chave foi quando eu decidi ter um relacionamento mais profundo com Deus. E lendo a Bíblia, eu fui muito confrontada. Eu decidi em um ano ler a Bíblia. E ali, eu ia sendo confrontada e com muito temor a Deus, assim, honrar pai e mãe. Como é que eu honro meu pai se eu tô há 3 anos sem falar com meu pai? Sim. E ali, eu ia sendo muito confrontada. E eu ia pra igreja. E ali tu foi se reeducando. E ali eu fui realmente obedecendo. Sim. Obedecendo. E a obediência, ele vai abrindo caminhos para os milagres de Deus e para a identidade que a gente foi criada. Sim. Porque Deus criou cada uma de nós com atributos únicos, propósito único, de uma maneira única, para a gente cumprir o nosso propósito aqui na Terra. Sim. E a batalha espiritual que a gente vive é que, na nossa infância, na nossa adolescência, a gente vai atacado e o inimigo, realmente, ele vai minando a nossa identidade. E a gente precisa trilhar esse caminho de volta para entender quem a gente as doenças da alma, né? As doenças da mente, que muitas vezes são a ponta do iceberg dessa profundidade. Mas a gente só enfrenta fazendo o caminho de volta, realmente, tendo humildade, tendo sabedoria. Eu sou muito enérgica. E, às vezes, essa minha energia era catalisada de forma errada. Eu era ríspida, me achava dona da razão. E aí você se coloca num lugar de humildade. Realmente, você moe o seu orgulho e é um processo. Sim. A gente está na jornada, não existe a Gabi perfeita. É uma jornada que eu comecei há mais ou menos 4 anos, em média, e que eu sei que vai durar muitos anos. Sim. Gabi, pra que você faz isso? Isso é tão cansativo, às vezes, pros meus filhos.
para minha herança, para os meus filhos não viverem o que eu vivi, para minha geração não viver o que eu vivi e para o legado que a gente vai deixar aqui na Terra. Mas é tão bonito de ver, sabe por quê, Gabi? Falei Eu muito, sempre né? falo. Eu Me de forma empolguei. alguma, eu quero que você fale mesmo, sinta à vontade. Eu sempre falo para os meus profissionais que estão ali perto de mim, que eu falo que a consciência não gera o resultado. Você ter consciência do que você precisa fazer, da rotina que você tem que ter, do que você precisa abrir mão, do que você precisa mudar no seu comportamento, isso não gera resultado. E sim, o seu movimento que gera o resultado. Então, você ter a consciência e você executar aquilo é o que vai gerar resultado na tua vida e que vai fazer você acessar portas que, por muitas vezes, a gente não abre porque a gente não renuncia, porque a gente não se condiciona, né? Então, eu acredito que essa Gabi, ela foi construída por base, sim, de muito direcionamento, por causa de muita obediência, por causa de muita renúncia, mas não só porque ela se conscientizou, mas porque ela agiu. Porque a consciência, sem o agir, não muda a nossa vida, né? Não faz diferença. Eu falo que quando a gente está bem com a gente mesmo, tudo à nossa volta parece que fica melhor. E muitas mulheres têm o salão de beleza como uma pausa e outras como um reencontro. E para Gabi, o salão de beleza, os seus dias no Bela, é uma pausa ou um reencontro contigo mesmo? Eu acho que é um pouco dos dois, né? Depende do dia, depende da semana, depende do que a gente está fazendo naquele dia, naquele período. O salão, para mim, é até uma descoberta, porque não era algo... Eu acho que o salão é muito gostoso quando a mãe leva a filha e quando vai incentivando aquilo. E a minha mãe, ela não tinha muito esse hábito de ir pro salão com tanta frequência como eu vou hoje. Quando ela vem aqui, que ela não mora aqui, né? Quando ela vem pra Fortaleza, bora, mãe, pro salão se cuidar. E é muito lindo de ver quando passa de mãe pra filha, né? Mas foi algo que realmente eu construí. E acessei. Hoje, pra mim, é o meu momento. Ninguém me interrompa. Eu vou tomar aqui o meu cappuccino, por favor. E o do Bela é o melhor que tem, viu? Vale a pena. E por falar em cappuccino, meu case de sucesso chegou, viu, Gabi? O Eu famosinho do amo. Bela. As clientes chegam e falam assim, eu vou querer o meu combo. A gente diz que é o combo Mac Bela Feliz, que é o cappuccino, a pipoca, a salada de frutas. Gente, a pipoca também, sério. Mas esse cappuccino ele não é especial, existe. viu, gente? Eu fico tão feliz. Final de semana, a minha filha menorzinha, ela acorda e diz assim, mamãe, a gente pode ir no salão tomar um cappuccino? Mamãe, eu tirei o dia de sábado, o dia de folga pra ficar com vocês. Você quer que a gente vá lá? É desse jeito, vamos tomar um Mas cappuccino. vamos tomar um cappuccino no salão. É bom demais. Aí eu fico tão feliz, porque eu sempre buscava no meu negócio ter uma característica minha. E onde as pessoas visualizassem o Bela em alguma coisa. E o nosso cappuccino foi esse case, sabe? As pessoas me encontram e dizem assim, Bela, o melhor cappuccino do mundo. Eu fico assim, gente, Incrível. que a gente dá muito amor nesse cappuccino. Eu digo que a gente se importou, né, com a forma de apresentar esse cappuccino, de como ele tem que ser sempre, manter uma constância também na entrega, que é um grande desafio do nosso universo, manter uma constância na entrega e também conciliar a expectativa do cliente, né? A expectativa do cliente não só no cappuccino, mas no serviço que ele vai realizar. Mas eu sempre falo, a minha cliente está passando, ela, Bela, o cappuccino hoje ainda tá melhor. Eu fico, graças a Deus que a gente está conseguindo manter essa constância, porque é um desafio, né? Você manter... Eu sou empresária hoje da minha própria carreira, mas já fui empresária de negócios e realmente é desafiador e é lindo de ver. Porque vem da cultura da empresa, né? Vem da cultura que vem da Bela, que desce para os colaboradores, que está lá na ponta, na pessoa que atende. E isso reflete para o cliente. O meu sentimento quando eu chego no salão, especificamente no Bela, é que eu sou acolhida, recebida, amada. E a gente cuida de tanta gente, a gente cuida de tantos pratos. Por que a gente não cuida da gente mesma? Eu tenho algumas amigas que gostam de fazer a unha. Eu fiz, gente, não gosto. Gosto de ter alguém que me ajude, faça a minha unha, porque eu já faço tantas coisas por outras pessoas. E ali a gente honra cada profissional. Hoje eu estava no Bela conversando e eu falando com a maquiadora e com a manicure, dizendo, Deus deu um dom para cada uma de nós. Se eu for inventar de fazer minha unha, não vai dar certo. Então vamos pro salão, usar o dom que Deus te deu, usar o dom que Deus te deu. Aqui é o que Ele me deu e vamos cada um fazer essa junção. E eu acho que o salão é muito esse ambiente de junção, de conexão. E eu vejo que no Bela especificamente, o time está
muito conectado com esse propósito, e com esse propósito de cuidar, da forma de receber, da forma de acolher, nos mínimos detalhes. Então, eu amo ir pro salão, eu amo ir pro Bela. Oh, meu Deus, eu fico até emocionada, Gabi, porque a gente lida com tantas mulheres, sabe? Mulheres que chegam bem, mulheres que não chegam bem, e que a gente vê a importância do momento de autocuidado, daquele momento que ela renasce, ela se redescobre. E eu digo que o meu propósito na vida das pessoas, meu propósito de vida, né? É realmente, de alguma forma, impactar a vida de quem está perto de mim, né? Seja com acolhimento, seja com transformação na sua vida profissional. Eu acredito que as mulheres, elas têm muito poder. Elas têm muito poder porque a gente tem uma maestria, sabe? De conseguir equilibrar todos os papéis e ainda com, sabe? Com gentileza, com amor ao próximo, sabe? Com bondade. E eu acho que o mundo empresarial, ele vai ser cada vez mais feminino. Não feminino da pessoa, mas feminino da gente ter essa empatia. Eu acho que se as empresas não mudarem essa mente, né, de ter empatia com o próximo, de acolher, de realmente ouvir, de escutar, se ela não tiver esse ambiente dentro do lugar, eu acho que você vai perdendo as pessoas à sua volta. E eu acredito que grande parte do teu público é feminino. E tu tem uma responsabilidade muito grande, né, em trazer para essas mulheres o papel da mulher. Então, o que é que tu enxerga do papel da mulher? Eu aprendi que o papel da mulher, eu posso falar assim, eu como Gabriela, esposa, dona de casa, né? Começa dentro de casa. Começa da alma que a gente traz para nossa casa. Foi uma frase que eu li, que o homem, ele traz aquela áurea mais rígida, mais que trabalha, que tudo. Mas a mulher, apesar dela ter o seu trabalho, apesar dela ter sua profissão, é ela quem traz o coração da casa. E o coração é a alma, né? Ela quem traz essa alegria, essa leveza. Então, quando a gente toma consciência disso, a gente passa a realmente criar esse ambiente que é criado. A gente acorda todo dia e a gente decide, eu vou ser uma pessoa leve ou uma pessoa pesada. E aquilo, a mulher, o homem não. Muitas vezes ele acorda, tá preocupado com alguma coisa do trabalho, tá preocupado com alguma conta para pagar, mas a mulher, apesar dessas preocupações, a forma que ela acorde, que ela gere o lar, aquilo vai trazer a alma e o coração para o lar, de maneira pesada ou de maneira leve, né? E para o resto do dia, né? Exatamente. É uma influência muito positiva, né? E aí, exatamente, a gente sai de casa e vai para o trabalho e vai para os nossos afazeres e a gente carrega isso. Eu acho que a mulher, ela tem muito esse coração, essa alma, essa leveza. Deus depositou em nós algo muito genuíno e muito único, realmente. A leveza. E eu acho que vem muito da alma e da forma que a gente encara as coisas, né? Sim, é muito louvável ver como tu fala de uma forma tão autêntica, verdadeira. E eu acho que a rede social, ela também é carente disso, né? Das pessoas serem reais, né? Eu acho que a gente está num mundo onde existem tantas máscaras, mas eu sempre falo, a gente não consegue sustentar uma máscara por tanto tempo. Então, o real realmente vai aproximando as pessoas, né? Vai gerando esse pertencimento, essa troca genuína. E a gente tem que entender também, Bela, que nem todos os dias vão ser perfeitos. Sim. E nas redes sociais eu falo muito isso. Tem dia que eu abro meu story e só posto uma foto. Gente, eu tô sem carisma hoje. E aí eu sei que naquele dia eu tenho que ficar mais quietinha, mais na minha pra... algo que pesou, não pesar o resto. É isso. Então, a gente ter esse discernimento de entender... De se acolher, exatamente, né? E entender que a gente não é uma fase, a gente não é um dia, né? A gente é a gente todos os dias e a gente pode, em cada dia, ser uma nova versão e ser melhor, né? Exatamente. E hoje, pra Gabi, o que é o bem-estar? Para mim, bem-estar é viver alinhada com Deus. Realmente, é ter convicção. Quando eu me sinto assim, bem-estar, é quando eu sei que o que eu estou fazendo... E é bem difícil você saber que o que você está fazendo está alinhado com Deus, mas é muito da paz. Aquela paz que a gente deita, que a gente vai dormir e se sente plena, se sente que está cumprindo, está alinhada. Então, para mim, bem-estar, além de cuidar de mim mesma, além de dar conta de tudo, é estar alinhada com o que Deus tem e com o que Ele fala, realmente.
com os ensinamentos dele, com a justiça, com a verdade, com respeito, com tudo que ele deixa pra gente na Terra, né? Eu acho que a Bíblia Sagrada hoje ela é o livro mais atual, se a gente for ler. Gente, pronto, vou dar uma dica para as mulheres. Provérbios, o livro de Provérbios tem tudo lá. São 31 capítulos, um para cada dia. Então, você já escolhe aí um mês Olha que tem essas 31 dicas, dias. E é um por dia. E é incrível como é tão atual. E a gente está alinhado com isso, realmente. No dia que eu não estou com bem-estar, é no dia que eu me desalinho disso. É no dia que eu realmente vejo ali que eu derrapei. Aí, no outro dia, eu acordo e decido estar alinhada novamente. Alinhada de novo. Gabi, a gente preparou um mimo especial pra você. E eu fiz esse microfone de podcast pra você ter na sua casa, pra você sempre lembrar da força da sua voz, de como você influencia e como você toca a vida do outro, né, através da sua fala todos os dias, da sua influência na rede social. Falei agora não, senão eu vou me emocionar. Que eu lindo. amei te ter aqui. Gente, tá vendo? É significado em tudo. Isso aqui foi pensado nos mínimos detalhes. E sempre que eu olhar, eu vou lembrar desse momento. Sim. Amei, conectando vozes que inspiram. Gabi, eu amei o nosso papo. Ai, eu quero te ter aqui várias outras vezes. Eu tô amando dividir, como eu falei, meus dias com você. Amei nossa troca. Esse foi o primeiro episódio do Bela Conecta. Foi muito especial pra mim. É um lugar que a gente quer realmente dar voz pras mulheres. As mulheres que inspiram, que constroem, que vivem a beleza para além do externo. Porque a Gabi, ela é linda não só por fora, mas por dentro. Ela é uma mulher extremamente virtuosa, né? Uma mulher cheia de dádivas. Eu tenho certeza que ela constrói dentro de casa e fora de casa também. E se você gostou desse conteúdo, compartilha com alguém que vai se identificar com esse papo. E até o próximo episódio. Obrigada.